Deixa eu conversar com o deputado federal do PL do Rio Grande do Norte, General Girão. General, bom dia, uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui, general. Oi, bom dia. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, e o senhor, general? Opa, só um minutinho. Eu estou aqui. Deu um problema aqui na base aqui Da câmera? Deu um problema na base aqui do tripé aqui do celular. Não tem problema, a gente está vendo e ouvindo o senhor aqui perfeitamente, general. É pane de operador. Conhece essa frase? Panop. É aquele probleminha atrás da tela, né? É o famoso Panop. Panop, como é que é? Pane de operador. General, seja bem-vindo, feliz ano novo para o senhor, primeira vez que conversamos ao vivo na Univerde nesse ano de 2026, que seja um ano de muita saúde para a gente ter disposição e força para lutar, general. É isso aí, Pitoli, a gente precisa sair dessa situação de penúria democrática. É uma penúria democrática, é o que a gente vive hoje. É isso aí. Infelizmente. É isso aí. Infelizmente é isso que a gente está tendo que aguentar desesperadamente, sem saber como buscar uma solução. General, e no último final de semana o senhor fez uma manifestação que chamou a nossa atenção com relação à situação enfrentada pelo nosso general Augusto Heleno, que aparentemente, num gesto de bondade, vai para a prisão domiciliar. Entretanto, o que passa a enfrentar ali, talvez numa situação ainda pior do que o cárcere, general? Veja só, eu fiquei quase 40 anos dentro do Exército e nós temos, com certeza absoluta, uma experiência de vida de uma frase que a gente ouve em todos os filmes de guerra. E eu pratiquei essa frase sempre dentro do quartel, enquanto estava na ativa e mesmo agora, depois de ir para a reserva. A frase é: não deixaremos ninguém para trás. Um antigo ministro do Exército, o general Walter Pires, de Carvalho e Albuquerque, cunhou essa frase quando da abertura política que começou em 1979. Porque naquela oportunidade, é claro que o mecanismo, né, esse sistema que domina o Brasil hoje, ele se manifestou querendo fazer, por conta de um revanchismo, querendo cortar cabeças de militares que tinham entrado em combate contra assaltantes, sequestradores, terroristas, ladrões de banco e assassinos, puros e simples. A frase era: estaremos sempre solidários com aqueles que resolveram enfrentar o terrorismo, o comunismo, mesmo com o sacrifício da própria vida, fazendo jus ao juramento que todos nós fazemos. Essa é uma realidade. Infelizmente, de lá para cá, nós tivemos vários casos de alguns militares que participaram, sim, da luta armada para combater esses terroristas e acabaram, vamos dizer, jogados no limbo da história. Condenados, alguns deles, famílias sofrendo porque alguns desses que foram condenados já tinham nos deixado nesse plano terrestre. Então, é muito triste isso daí. E agora, depois de narrativas que insistimos, são narrativas de golpe, depois de narrativas, nós estamos hoje novamente com civis e militares. Eu digo civis e militares porque vocês lembram, os patriotas que foram presos em 8 de janeiro, eles somaram um total de quase 1.700. Muitos estão respondendo o processo ou recolhidos em cadeias ou em casa usando tornozeleira. Todos responderam o processo, alguns tiveram que, inclusive, assinar um documento concordando que tinham participado de atos terroristas. Meu Deus do céu, nós fomos gozados internacionalmente porque a polícia brasileira, o Exército ajudou, né, a prender 1.700 terroristas. Olha, isso daí nem o Mossad conseguiu isso, né, que é o maior serviço secreto aí de inteligência do mundo. Nem o Mossad conseguiu prender tantos terroristas assim. E é lamentável que narrativas, mais uma vez eu insisto, as imagens que aparecem aí, o general Gonçalves Dias, o antigo GSI do Lula,
conversando com as pessoas que estavam circulando lá dentro do Palácio do Planalto, conversando até num tom agradável, amistoso, oferecendo água. Aquilo não foi golpe. Aquilo não foi golpe, foi uma infiltração que aconteceu. Infiltração, insisto, autorizada pelos poderes constituídos em 8 de janeiro. E, a partir dali, surgiu um efeito manada, e lá embaixo, lá fora, na Praça dos Três Poderes, aí a gente viu de tudo. Eu lamento muito isso daí tudo. E agora nós estamos vendo os nossos regulamentos militares serem jogados às traças. Eu não consigo aceitar, de maneira nenhuma, o que está acontecendo com os militares que estão presos. Aí eu digo, a carta direcionada ao comandante do Exército foi uma carta que eu citei textualmente as condições de prisão do general Augusto Heleno, que, além dele estar sendo julgado e condenado e cumprindo pena, a mulher dele também, a Sônia, a turma chama de Dona Sônia, minha amiga Sônia, também está sendo condenada, porque a maneira como ele foi tratado e continua sendo tratado é um absurdo. Pra vocês terem uma ideia, se der uma pane em alguma instalação do apartamento dele, só pode entrar alguém para resolver o problema se for autorizado pelo Supremo. Isso é inaceitável. Isso é simplesmente algo que não se consegue entender. Coronel, eu queria ouvir exatamente essa manifestação em seu repúdio, né, entregue para o comandante do Exército, quando o senhor menciona que não pode ninguém acessar, né? Ele teve, acho que atendeu uma ligação, né, pelo que eu vi, né? Foi mexer no telefone, já deve voltar. Olavo, Walter, essa manifestação de repúdio do general Girão, deputado federal do PL do Rio Grande do Norte, consta que hoje Dona Sônia, esposa do general Augusto Heleno, tem que dar conta sozinha da casa, porque não há autorização por parte do ministro Alexandre de Moraes para que faxineira, cuidadora, enfermeira entre para cuidar do general Augusto Heleno, para cuidar da casa. E essa senhora, eu faço aqui as contas, e eu não quero ser deselegante, nem indelicado, mas o general Augusto Heleno, com 78 anos de idade, sofrendo de Alzheimer. Se Dona Sônia tiver a idade pareada, ali perto dos seus 70 e poucos anos, como essa senhora sozinha, está dando conta de cuidar da saúde debilitada do esposo e de limpar a casa, de fazer as compras. Há um relato, me diga quando ele voltar, Edson, por gentileza, há um relato de que outro dia Dona Sônia precisou trancar todo o apartamento onde residem para então poder ir até o supermercado para comprar coisas básicas para casa. Voltou, Edson? General, eu estou tentando trazer o relato do que está enfrentando Dona Sônia e o que o senhor manifestou naquela carta, general. General? Pronto, Oi, estou de volta aí. Agora sim. Desculpa. Não, sem problema. Tocou uma ligação aqui, aí caiu a conexão. Não tem problema, general. Eu queria que o senhor relatasse o que Dona Sônia está enfrentando com relação à proibição da entrada em sua casa. Faxineira, cuidador, enfim. É isso que ela está enfrentando hoje, general? Nós tivemos que entrar no circuito, a população, não somente eu, mas vários outros colegas também, tivemos que entrar no circuito para cobrarmos do STF, na figura do ministro Alexandre de Moraes, cobrarmos dele condições dignas de vida para o general Heleno e para a Dona Sônia também, porque ela não podia nem sair de casa porque teria que deixar o marido sozinha. E ela fez isso uma vez. E quando voltou preocupada muito rápido, porque ele de uma hora para outra, ele pode perder a noção do tempo e do espaço. Então, é uma questão de vida ou morte. Ela estava tendo que fazer todos os serviços de casa, limpeza, cozinhar, limpar, comprar, por conta de não ter sido autorizado nenhum serviçal, nenhum assessor daqueles ali que ajuda, né? A gente sempre tem os colaboradores dentro de casa aí. Ninguém podia entrar em casa. E o pior de tudo, às vezes, tarde da noite, a polícia penal, ou polícia federal, não sei quem é que está cuidando ali da situação, são ambos, né?
chegava lá para poder checar a tornozeleira eletrônica do general Heleno à noite, na madrugada. Pô. Mas, olha, sinceramente, eu acho que nem os bandidos mais torturosos, mais assassinos, mais criminosos estão tendo esse tipo de tratamento. Eu não estou aceitando a passividade do comandante do Exército e também do alto comando, porque esses generais que estão hoje no alto comando, eles foram subordinados do general Heleno, eles foram alunos ou subordinados ou trabalharam junto, e é inaceitável o que está acontecendo em relação a isso. E eu falo também dos outros militares que estão presos nessa narrativa, porque é inaceitável. A internet ela é uma grande, né, um grande auxílio para a busca da verdade. E existem vídeos aí, inclusive o vídeo da última live que o presidente Bolsonaro fez, já passando para a situação do presidente Bolsonaro, quando ele disse que não estimulou, não estava estimulando nada de presença de pessoas na frente dos quartéis, que não deu ordem para nenhum tipo de reação armada e que lamentava muito, inclusive estava autorizando a transição. Foi ele quem nomeou os comandantes das Forças Armadas, porque cabia ao presidente nomear, que o Lula havia indicado, para fazerem a transição. Então, como é que o cara faz isso intencionando um golpe? São narrativas absurdas. Militares perderam as suas vidas e as suas carreiras. E, olha, os militares que estavam trabalhando na presidência da República ou que estavam em missão no exterior e que foram trazidos de volta para serem presos e hoje estão presos e usando tornozeleira eletrônica ou presos dentro de quartéis do Exército, esses militares eram militares de escola, eram militares que tinham uma pontuação que com certeza estaria induzindo os mesmos a serem promovidos até o posto de oficial-general. Então esses caras foram jogados na lama da história das Forças Armadas, especialmente do Exército, eu lembro do Almirante Garnier também, por conta de narrativa de golpe, que não houve no nosso país tentativa de golpe. Bem, eu quero deixar aqui para vocês a minha total e mais completa indignação. E digo mais, estimulei a cada um dos nossos colegas deputados e senadores a fazerem cartas para o comandante do Exército, para o STF, para a Procuradoria-Geral da República, mesmo sabendo que esses dois locais, STF e Procuradoria-Geral, estão sendo chefiados por pessoas que acreditaram e continuam participando dessa farsa na narrativa do golpe. É lamentável. Eu não sei se vocês viram a notícia, hoje o ministro Fachin, que é o atual presidente do STF, está entrando de recesso. E aí, quem vai responder pelo STF? Ministro Alexandre de Moraes. É brincadeira. General, é difícil. É difícil. General, aqui conosco Olavo Pellegrina Júnior. Olavo, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Olavo? General Girão, na tua escuta. General Girão, muito obrigado pela oportunidade de perguntar para o senhor. Não está aparecendo a Rádio Ouro Verde aqui. A questão é assim. Quando o senhor usou a frase típica do militar, que é uma frase de honra, não deixamos ninguém para trás, esse ato de deixar tem duas pessoas. O deixado, no caso estamos conversando sobre o general Heleno, e aquele que deixou. General, aquele que deixou, que talvez tenha usado a atitude do silêncio, do calar, mas o silêncio, muitas vezes, é uma posição, revela uma ideologia. O senhor enxerga desse jeito? Sim, Olavo, enxergo sim. Eu não sei se vocês leram, eu escrevi alguns artigos aí recentemente, e um deles, eu mudei a frase do Martin Luther King. Não é que eu mudei a frase, eu acrescentei a frase, porque Martin Luther King falava, né, deixou a frase cunhada aí, que me preocupa é o silêncio dos bons. Eu fiz um acréscimo. Eu falo que o que me preocupa no Brasil de hoje é o silêncio daqueles que eu achava que eram bons. Porque grande parte da população brasileira que foi à frente dos quartéis foi pedindo transparência. Transparência que foi negada pela figura do então ministro-presidente do STF e do TSE, o ministro Barroso.
que depois de uma pressão que sofreu, resolveu pedir aposentadoria. Isso é claro. Só que o Brasil ficou refém de uma atitude dele que negou ao brasileiro o direito de transparência quando foi pedido que nós pudéssemos aprovar na Câmara e no Senado a lei do voto impresso. Era só colocar uma urna eletrônica, uma impressora ao lado da urna eletrônica. Lei que já tinha sido aprovada no passado e que foi derrubada pela figura do então presidente do TSE naquela época, o ministro Gilmar Mendes, que alegou que não tinha dinheiro para implantar a impressora nas urnas eletrônicas. Ora, o voto impresso foi implantado paulatinamente, aos poucos, né? Então, o que a gente queria e continua querendo, e vamos insistir nisso nesse ano de 2026, é que nós tenhamos transparência no nosso processo eleitoral. A Alemanha, que é um dos países mais antigos e uma cultura mais forte do mundo, não tem urna eletrônica, lá é tudo no papel. Os Estados Unidos da América implantaram o voto eletrônico, mas na maioria dos votos lá é voto impresso mesmo. E o eletrônico, eles estão cuidando de que tenha também uma impressora ao lado para a pessoa ver no papel se a vontade dela, demonstrada eletronicamente, está impressa para ser contabilizada. Então, o que nos preocupa, mais uma vez, é o silêncio daqueles que eu achava que eram bons. E digo isso também me dirigindo aos deputados e senadores, porque nós que somos os grandes responsáveis por essa crise que está instalada no Brasil. O Brasil continua dividido. Essa divisão vem há muito tempo, não é somente de 2023 para cá. Nós tivemos várias manifestações nos anos de 17, 18, 19, até 2022, várias manifestações reunindo milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas, em todo o Brasil. Infelizmente, o Brasil continua dividido, e esse governo que está aí, um governo de vagabundos, eu vou repetir, um governo de vagabundos, de marginais, que ousaram colocar na logomarca do governo da união e da reconstrução. União, o cara prega a divisão de classes, o cara prega, sim, ajuda para as pessoas necessitadas, algumas delas que precisam, sim, de um auxílio emergencial ou episódico, e não um auxílio permanente, de uma bolsa gás, de uma bolsa família ad eterno. Isso daí não é construirmos uma sociedade de vergonha, uma sociedade de respeito. Nós estamos criando cada vez mais um curral eleitoral. Nós precisamos reagir a isso, a sociedade brasileira precisa reagir a esse curral eleitoral permanente que a esquerda insiste em manter. Eu lamento muito a sociedade que nós vivemos hoje. Olha, eu coloquei filhos no mundo, eu tenho 6 netos e netas, e eu lamento muito que a minha geração esteja entregando para eles um país de cabeça para baixo. O Brasil hoje é um país de cabeça para baixo, um país que apoia ditaduras. É um absurdo. O Irã está tendo mortes, assassinatos nas ruas, e o presidente Lula da Silva apoia o regime do Irã. O Lula da Silva apoiou e apoia o Maduro. Resolveu questionar este ato na Venezuela que o presidente Donald Trump fez, de retirar de lá o maior apoiador de traficantes e terroristas do mundo, que é o Nicolás Maduro. Eu vou dar um tempo para que vocês possam falar também, mas eu queria deixar uma última reflexão. O mundo hoje espera que o Maduro e o Hugo Carvajal, o general venezuelano que foi preso, está preso nos Estados Unidos hoje, que esses dois passarinhos do crime, possam cantar. O Carvajal já cantou, e por causa disso o Trump foi atrás do Maduro. Então agora eu quero ver os dois cantando, contando a verdade que eles sabem e participaram do Foro de São Paulo, contando o apoio que eles deram para a eleição do Lula em 2022 e as eleições passadas, que a Venezuela apoiou esse regime que hoje está instalado no Brasil. Deixo essa reflexão para vocês. Perfeito, general. E conosco também, general Walter Nagelstein, direto do Rio Grande do Sul. Walter, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Walter? General, bom dia, boa semana, meus respeitos.
O senhor sabe, eu tenho uma profunda admiração pelas Forças Armadas. Eu, inclusive, na minha vida parlamentar aqui, que tive mandatos, recebi a Comenda Tamandaré e a Comenda de Caxias. Eu tenho muito orgulho disso. Mas, tendo orgulho disso, também eu tenho a consciência que, infelizmente, depois dos episódios do ano passado, uma das instituições que saíram mais desprestigiadas desse processo foram as nossas Forças Armadas, especialmente o nosso Exército de Caxias. E eu sinto muito por isso, né? Não porque a gente quisesse, ou porque as pessoas quisessem golpe, mas porque as pessoas queriam uma coisa justa. E quando estavam vendo que elas estavam desamparadas, sem pai nem mãe, frente a tanta injustiça, elas foram recorrer a quem na história da República e antes na história do Império sempre tinha sido um bastião da defesa desses valores. Nós temos o Brasil do tamanho que é graças a Caxias, nós temos a independência do Brasil graças à Armada e à Marinha Brasileira, depois nós tivemos a proclamação da República e sempre o Exército Brasileiro do lado das coisas que eram certas, que eram boas, e mais recentemente essa guerra de narrativas que o senhor disse, né? E não é só o Brasil, é o Ocidente que está de cabeça para baixo, fruto desse negócio do marxismo cultural. Então, recomeçaram, entre outras coisas, um Brasil pacificado, a abrir a ferida de 64, a recontar a história, a reconstruir a história, e aí parte das nossas forças foram se encolhendo, se penitenciando. E eu sempre fico pensando o seguinte: o preço da omissão e o preço da covardia é a desonra. E nesse contexto, sentindo muito de eu ter que dizer isso e lhe cumprimentando pelo papel corajoso que o senhor está fazendo, como é que fica a questão do pundonor militar, que sempre foi uma coisa forte, e como é que fica a questão da dissuasão? Quer dizer, porque quanto mais a gente se encolhe, mais o inimigo ou o adversário cresce e patrocina esses atos que nós estamos vendo aí de covardia. Será que não dá para ver um pouco mais de postura para que pelo menos o princípio da dissuasão, olha, vocês estão indo longe demais, é possível? Como é que está dentro da caserna tudo isso, general? Walter, bom dia para você, meu forte abraço aí. Eu quero dizer que eu tenho um orgulho muito grande do povo do Rio Grande do Sul, pela cultura que vocês têm, pela garra que vocês têm e pela determinação também. Então, inicialmente, eu gostaria de responder a você sobre isso. Eu gostaria de voltar um pouco na história também. Vocês devem estar lembrados que o berço da nacionalidade brasileira foi em Guararapes, quando brancos, índios e pretos se uniram para reagir ao que se considerou na época um invasor holandês. Então, ali nós começamos a formar a nossa nacionalidade fruto de uma miscigenação de forças e também fruto, claro, dessa garra que o brasileiro conquistou nessa miscigenação. De lá para cá, nós tivemos alguns embates onde o recém-criado Exército Brasileiro teve que conquistar o reduto de Canudos. Nós tivemos o final da Guerra do Paraguai, quando, para conseguirmos conquistar tropas para o combate no Paraguai, na Guerra do Paraguai, negros foram convocados, se alistaram no Exército com a promessa de que, ao retornarem, estariam libertos, não seriam mais considerados escravos. Naquela época, eles tentaram usar o Exército como capitão do mato, para recapturar os negros que os senhores da fazenda não queriam torná-los livres, e o Exército se recusou a ser capitão do mato. Eu, quando pedi passagem para a reserva, eu também reagi e recusei ser utilizado como capitão do mato para invadir fazendas de brasileiros que moravam em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, que a ordem que eu tinha recebido do comandante do Exército, recebido do ministro da Defesa, do presidente da República, era entrar e retirar de lá os fazendeiros invasores. Invasores não, porque eles tinham ido para lá, colocados pelo programa Calha Norte para vivificar a fronteira. Mais de 30 anos, 3 décadas e meia, eles produziam arroz naquela região e criavam gado. E agora nós tivemos mais de 1.700 patriotas que foram entregues dentro de um ônibus por um comandante do Exército, por um comandante militar do Planalto, de maneira traiçoeira, sem caracterizar o que estava acontecendo, deixando que o setor militar urbano fosse invadido por uma narrativa nociva contra a história do Brasil. Então,
o pundonor militar, nessa hora que pessoas foram deixadas para trás, pessoas foram presas dentro de uma área militar, isso daí eu tenho a certeza absoluta que nunca vai sair da mancha da história do Brasil. Eu lamento muito que a honra militar, o pundonor, a honra militar, que o juramento que esses militares fizeram foi jogado no lixo. Nós juramos perante a bandeira. Olha, eu tenho um amor a Deus e um respeito a Deus, eu tenho um amor à minha pátria porque jurei a bandeira, eu tenho um amor à minha família que eu construí e consigo tentar defender com unhas e dentes. Família que eu digo, aquilo que a gente considera assim, porque a gente sabe que a vida é muito corrida, mas eu não lamento muito mesmo que essa honra militar tenha sido ferida e continue sendo ferida com essas pessoas que insistimos em estar deixando para trás. Eu quero destacar para vocês que Jair Bolsonaro é capitão da reserva do Exército. Os regulamentos militares dizem textualmente que o militar da ativa ou da reserva, se for condenado, ele tem o direito de ser recolhido dentro de uma unidade militar. Antigamente existia um presídio militar. Com a extinção do presídio militar, as prisões dos militares, hoje mesmo na reserva, elas acontecem dentro de unidades militares. E o capitão Bolsonaro está preso dentro de uma instalação da Polícia Federal que não tem nada a ver, até porque nem prisão é. A instalação nem prisão é, e a própria Polícia Federal está admitindo que a instalação onde Bolsonaro está colocado é um quarto, é um cubículo que não dá liberdade para ele caminhar, é um cubículo que tem um ato de lavagem cerebral e de terror, porque as paredes tremem e o barulho da central de ar-condicionado é permanente, 24 horas por dia e noite. Então, eu lamento que a gente esteja vivendo isso daí e que os órgãos que deveriam defender, aqui eu jogo no lixo a OAB Nacional. A OAB me envergonha. Não é uma questão de opção ideológica, é a defesa dos direitos humanos. Isso não pode continuar acontecendo no Brasil. A defesa dos direitos humanos, ela precisa ocorrer. Mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, ela tem que pagar, mas tem que ser respeitada os direitos humanos dela. E Bolsonaro não matou ninguém, Heleno não matou ninguém, Paulo Sérgio não matou ninguém, Almirante Garnier não matou ninguém, os coronéis, os majores que estão presos, eles não mataram ninguém. O Brasil está caracterizando um crime de intenção, que pode ter acontecido uma intenção, sim, nas conversas de WhatsApp, capturadas de maneira ilegal, porque não estavam autorizadas pela justiça. Tudo isso são instrumentos da investigação jurídica que não existiam, não foram obedecidos. Então a lei foi usurpada por autoridades que hoje têm o poder de mando e de decisão na mão para abrir investigação, determinar as investigações, interferir nas investigações, julgar e condenar. E o pior, ainda depois de condenarem, terem que administrar autorizações. Nós temos hoje ministro do STF, que é o juiz de execuções penais. Isso é um absurdo, meus amigos e minhas amigas. É um absurdo. Cada cidade, cada estado do Brasil tem o seu juiz de execuções penais. Então, eu não sei como é que os professores do direito hoje conseguem ministrar suas aulas e falar para os seus alunos que serão futuros advogados e, quiçá, futuros procuradores federais, promotores de justiça, juízes, magistrados, se estão negando aquilo que está escrito nos livros. Então, realmente, são julgamentos e punições de conveniência, ao bel prazer da caneta que hoje tem o poder na mão. Eu rezo todos os dias para que nós possamos ter eleitores mais conscientes nesse ano de 2026 e que esses eleitores mais conscientes possam eleger deputados e senadores, especialmente senadores, que tenham a capacidade de chamar à responsabilidade ministros do STF e das outras cortes, inclusive do Superior Tribunal Militar também. Que esse pessoal possa ser chamado à responsabilidade, porque essas casas têm o poder constitucional de aprovar os nomes para compor essas cortes. Essas mesmas casas também, constitucionalmente, têm o poder de retirar essas pessoas que não estão fazendo por merecer o juramento à Constituição brasileira.
General Girão, deputado federal do PL do meu Rio Grande do Norte, conversando conosco. General, parabéns pela posição com relação ao general Heleno, ainda em especial. E volte sempre, general. É bom tê-lo por aqui. Eu fico muito feliz de que vocês são, talvez, um universo muito limitado, muito reduzido da mídia brasileira, que honra, sim, a profissão e que honra, acima de tudo, o amor à pátria. Eu insisto em dizer, eu estou envergonhado com o papel da OAB, eu estou envergonhado com a Associação Brasileira de Imprensa, com a ABI, eu estou envergonhado com os demais órgãos da mídia que se calam perante esses atos ditatoriais que estamos vivendo no Brasil. Tenho muita vergonha dessas entidades de classe. E estimulo, sim, a cada um dos advogados, a cada um dos jornalistas, que questionem as suas entidades, até porque essas entidades, a maioria delas, recolhem para poderem representar essas categorias profissionais. E se estão recolhendo, têm a obrigação de responder. A crítica que eu faço ao comandante do Exército, eu a faço de maneira respeitosa, mas de maneira que eu caracterizo como sendo o meu direito máximo como militar, pelo tempo que passei, pelos dias e noites que dediquei para a formação desses atuais militares que hoje fazem parte do alto comando. Eles foram meus cadetes, alguns deles, inclusive o comandante. E naquela época ele aprendeu com o general Vilas Boas, que hoje não pode se manifestar, mas nas conversas que temos, o olhar dele demonstra a indignação dele com o que está acontecendo no nosso Brasil. Então, eu deixo patente essa nossa indignação. Claro, eu não tenho como fazer uma indignação que seja respeitosa se eu estou desconsiderando os atos que hoje estão sendo cometidos pelos atuais integrantes do alto comando do Exército. E digo todos os integrantes do alto comando que ali é um colegiado. Eles deveriam cobrar do comandante do Exército respeito aos militares que estão respondendo o processo, que foram condenados de maneira injusta. Mais uma vez, insisto. Por quê? Porque não dá para aceitar que um ministro do STF, que era ministro da Justiça, tenha, vamos dizer assim, distraidamente apagado as imagens do Ministério da Justiça, que sim, caracterizariam que eles estavam lá presentes, aguardando que acontecesse o que aconteceu. Tá certo? Eu Obrigado, lamento muito. Deixo aqui a minha indignação e agradeço a vocês o espaço e a coragem de exporem também a verdade sobre os fatos. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira. Obrigado, general. Boa semana para o senhor. Forte abraço, que Deus nos proteja. Amém. General Girão, deputado federal do PL do Rio Grande do Norte, conversando conosco.